Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida, conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Amém. Amém, queridos irmãos. Podemos ficar sentados. É muito bom estar aqui convosco nesta manhã para pregar a palavra. Hoje o nosso pastor Tiago não está. Ele e a família Cavaco foram até ao Porto, até à Igreja Batista de Sefeita. O pastor Tiago estará lá a pregar. Provavelmente estará a pregar a esta hora. E, portanto, estamos gratos também por isso. Oramos também pela Igreja Batista de Sefeita, pastoreada pelo pastor Daniel Lopes, uma igreja querida também para nós. E, por isso, é o meu privilégio poder entregar-vos a palavra nesta manhã. Tendo em conta que nos últimos 2 domingos fizemos um breve interregno na nossa série de sermões acerca de ouvir a palavra, série essa que ainda não chegou ao fim. Eu achei, seria interessante se calhar ir para um outro texto, tendo em conta aquilo que o pastor Guilherme pregou há 2 semanas, acerca da missão da Igreja, tendo em conta aquilo que o pastor Tiago pregou semana passada, com base em Atos, a transformação à qual devemos estar predispostos, que aconteça em nós por vermos transformação a acontecer na vida de outros. Eu achei, se calhar valeria a pena não voltar já à nossa série e continuar nesta senda mais direcionada para a Igreja. Tudo é acerca da Igreja, obviamente, mas eu quis ir para um texto com essa ênfase mais declarada. Então, estamos neste texto de Efésios 3 e por isso o sermão de hoje chama-se Da Igreja para o Mundo. E sabem, queridos irmãos, nós como cristãos queremos muitas vezes, pelo menos a minha tendência, é queremos nos fazer parecer aos outros como nós somos como os outros, somos normais, não há nada assim de extraordinário acerca de quem somos. Mas sabem, na verdade, a palavra é mais ambiciosa do que nós quando nos caracteriza. Porque, de facto, os cristãos são esquisitos, queridos irmãos. Nós somos esquisitos aos olhos do mundo. Sabem porquê? Porque, apesar de nós estarmos no mundo, o mundo não é a nossa casa. Isso é sempre esquisito para as outras pessoas, porque nós não somos daqui. Nós pertencemos a outro lugar. A nossa casa eterna não é aqui. E é por essa razão que o testemunho da Igreja, um testemunho que se quer eficaz, que se quer firme, que se quer fiel, esse testemunho não é feito com as regras daqui. Esse testemunho não é feito com as regras do mundo, com aquilo que nós achamos que vai ser melhor para o mundo ouvir. Esse testemunho só pode ser feito com o poder de Deus,
com Cristo Jesus. E é claro que isso vai nos tornar esquisitos aos olhos dos outros. Mas é esse o poder que nós acabamos de ler aqui na carta aos Efésios, que nos fará um povo que Deus usa para se mostrar a Ele mesmo. Portanto, vamos a isso, queridos irmãos. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dirija nesta hora, porque queremos os nossos corações abertos, sensíveis à Sua palavra e, ao mesmo tempo, eu preciso da ajuda do Espírito Santo para pregar a Sua palavra. Vamos orar. Senhor, é um privilégio tão grande quando nos reunimos como igreja, como povo, como corpo, para Te louvar, Senhor, porque juntos reconhecemos a obra maravilhosa que Tu fizeste em nós, que continuas a fazer, Senhor, pela Tua graça. Ainda há pouco cantávamos: os nossos pecados são muitos, Senhor, mas a Tua graça é maior. Por mais impressionados que possamos ficar com o nosso pecado, e essa noção vai sendo aprofundada à medida que crescemos na fé, mas ainda assim nós sabemos que a Tua graça é maior do que isso, Senhor. Ó Senhor, nós agradecemos-Te por este tempo que nos dás, em que a Tua palavra está aberta, Senhor, e por isso ajuda-nos a entendê-la, não apenas na nossa mente, Senhor, e nós teimamos em fazer esta distinção entre a nossa mente, o que pensamos, e o nosso coração, como se as duas coisas não estivessem ligadas, Senhor, mas dá-nos um entendimento que de facto transforma a nossa vida, Senhor. E esse entendimento só pode vir da Tua palavra. Senhor, ajuda-me a pregar nesta hora, com a Tua força, dependente de Ti, Senhor. Senhor, sei connosco. Tu conheces cada pessoa que aqui está, conheces o que esta igreja precisa, muito mais do que eu, muito mais do que qualquer outra pessoa, Senhor, por isso ajuda-nos. Toma conta, Senhor, desta hora, para que Tu sejas louvado e glorificado, e que nesse circuito de louvor, Senhor, nós sejamos cada vez mais atraídos para Ti, Senhor, para a Tua presença. É isto que nós queremos pedir e agradecer no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, é impossível nós lermos o Novo Testamento sem dar de caras, vez após vez, com o quê? Com a importância absoluta, com o papel completamente central da Igreja nos planos de Deus. Se tu já leste o Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse, e nunca te deste conta disto, eu aconselho-te a ler outra vez o Novo Testamento e abre os teus olhos para a importância que Deus atribui à Igreja. Aquilo que Ele faz, o seu plano eterno de salvação através da Igreja. E a carta aos Efésios prova isso mesmo. Nós lemos apenas um trecho, mas esta carta, queridos irmãos, ela é incrível. Se tiverem a oportunidade ainda hoje, durante o vosso domingo, leiam-na. São apenas 6 capítulos. Nela nós encontramos um dos mais belos hinos de louvor, um dos mais belos hinos cristológicos, de louvor à obra de Cristo. Folheiem as vossas Bíblias, vamos só ver rapidamente isso lá no capítulo 1 e no capítulo 2. Coloquem os vossos olhos, vejam a beleza do que está aqui a acontecer, a maneira como Paulo mostra a salvação que Deus traz em Cristo Jesus. Lá no verso 3 do primeiro capítulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Só aqui nós tínhamos uma série inteira de sermões. Mas, vamos para o capítulo 2. Ele nos deu vida, verso 1, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Verso 4, um dos versos mais bonitos. Mas Deus, quando Paulo está a falar acerca do pecado que está na nossa carne, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Ele deu-nos vida juntamente com Cristo. Meditem sobre estes capítulos, queridos irmãos. Meditem sobre aquilo que Paulo fala sobre a obra de Jesus. E essa obra, essa salvação que Jesus garante, ela é manifestada de uma maneira muito particular no capítulo 3, que é o nosso texto. Ela é manifestada através da Igreja. O Evangelho, nesse sentido, nós precisamos guardar isto. O Evangelho, aquilo que Jesus fez, quem Jesus é, nunca poderia produzir, nunca poderia dar lugar a um produto de segunda categoria.
Certo, irmãos? Se Cristo tivesse feito o que Ele fez para que a Igreja fosse apenas uma nota de rodapé, significa que o trabalho de Cristo não tinha sido assim tão importante ou tão bem feito. Mas por causa da importância, da supremacia, da beleza, da glória do que Jesus fez, aquilo que vem a seguir por causa do trabalho de Jesus, a Igreja, isso não é um produto de segunda categoria. Pelo contrário, é um produto da mais alta categoria, da mais alta importância. E nesse sentido, a importância que Deus atribui à Igreja está completamente ligada à importância superlativa de Cristo e do que Ele fez na cruz. A importância que Deus dá, meus queridos irmãos, à sua Igreja, vista em cada igreja local, está completamente ligada à importância daquilo que Jesus fez na cruz. Usando também a linguagem que esta carta usa lá no capítulo 5. O capítulo 5 de Efésios é um capítulo muito conhecido. Porquê? Vamos ver quem é que sabe. O capítulo 5 de Efésios é muito conhecido porque ele fala acerca do quê? Casamento. Glória a Deus. Quem é que falou casamento? Sem medo, levanta o seu braço. Diga. Eu ouvi. Foste tu, João, estás com medo, João. Não tenhas medo. Acerca do casamento, não é? E Paulo está a usar uma linguagem poderosa para falar do mistério do mistério que é o casamento, entre a união de Cristo com a sua Igreja. Usando essa linguagem, nós podemos dizer que, tendo em conta o que a carta está a afirmar, não faz sentido não faz sentido tu dizeres que amas muito Jesus. E podemos ser sinceros, até é fácil nós dizermos isso, não é? Eu amo muito Jesus, mas não faz sentido tu dizeres isso quando não te interessa assim tanto o relacionamento com a noiva. Não faz sentido tu dizeres que queres muito estar com o noivo que é Jesus, quando depois o relacionamento com a sua noiva, a Igreja, não te interessa assim tanto. Isso é uma contradição, em que muitas vezes nós caímos, mas que a Bíblia não suporta. Porque se tu amas Jesus, se eu amo Jesus, se nós amamos o Senhor Jesus, nós temos de amar a Igreja pela qual Ele deu a sua vida. Não podemos separar estas coisas. Por isso, basta nós arranharmos a superfície do texto. Não precisamos de ir muito fundo, basta só arranharmos, não é? Como se diz em inglês, scratch the surface. Arranha apenas a superfície, passa os teus olhos pelo texto e tu vais perceber imediatamente que viver pela fé em Jesus é viver essa mesma fé onde, queridos irmãos? É viver essa fé na Igreja, no contexto da Igreja, pela qual Ele morreu e ressuscitou. Tens essa frase aí para guardares. Isto não é novo para nós, certo, irmãos? Nós temos falado, batalhado até nisto ao longo dos anos, mas é sempre importante voltarmos aqui, porque é muito fácil nós cairmos num lugar onde nos esquecemos disso e onde começamos a viver a nossa fé contrária a isto que nós afirmamos, como se a Igreja não tivesse um papel absolutamente central na nossa vida, no amor que nós dizemos ter pelo Senhor Jesus. Nós não temos como anular esta ligação que a Bíblia faz. E um dos grandes argumentos de Paulo nesta carta aos Efésios é este. Aquilo que Jesus fez é de tal maneira poderoso, a salvação que Jesus operou é tão forte, que até a divisão mais básica daquele tempo. Qual era a divisão mais básica daquele tempo, queridos irmãos? Primeiro século da Igreja. Quais eram os povos que não se davam com o outro? De um lado temos os judeus e do outro lado temos os gentios ou os não-judeus. Reparem, é isto que Paulo está a dizer. O que Jesus fez é tão poderoso, é tão forte, que até esta divisão, a divisão mais básica, mais elementar, mais profunda daquele tempo, a separação entre judeus e gentios, desaparece, sucumbe à união sobrenatural que existe na Igreja pela cruz. Como explica também a segunda parte do capítulo 2 desta carta. Na sua morte,
Jesus retira-nos da condição de inimigos de Deus e coloca-nos num lugar de amizade e paz com Deus. Jesus toma sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, a inimizade que nós tínhamos diante de Deus. Ele próprio torna-se o inimigo de Deus na cruz, para que nós possamos ser trazidos para um lugar de paz, de amizade, de filiação, de perdão. E o efeito inevitável desta reconciliação que cada um de nós tem através de Cristo, esta reconciliação com Deus, o efeito inevitável disto é a reconciliação entre povos que antes eram inimigos, povos que antes viviam completamente aliados, separados entre si. Então, aquilo que Jesus faz para nos alinhar com Deus no plano vertical, Jesus faz isso também para nos alinhar com aqueles que estão à nossa volta no plano horizontal. Não admira por isso que nós, quando lemos este texto, encontrássemos Paulo a usar expressões como, por exemplo, as insondáveis riquezas de Cristo, ou o mistério, ou a multiforme sabedoria de Deus, para falar desta salvação. Porque o que de facto está aqui a acontecer é extraordinário, queridos irmãos. São povos que não se davam, que não se podiam dar a estarem unidos por causa de Jesus. Por isso, o que eu vos quero também dizer nesta manhã é que a maneira como nós vivemos em igreja é absolutamente essencial para mostrarmos o valor do Evangelho que nos salvou. Porque a igreja tem um papel central nos planos de Deus. É a maneira como tu e eu, como cada um de nós que segue Jesus, é a maneira como nós vamos viver em igreja, que se vai tornar completamente central, absolutamente essencial, para nós então mostrarmos o valor do Evangelho que nos salvou. Este é o plano que Deus criou para a tua vida, este é o plano que Deus criou para a minha vida. É claro que nós teremos as oportunidades para individualmente nós mostrarmos o valor que o Evangelho tem na nossa vida. Mas a maneira mais eficaz, a maneira mais poderosa, a maneira que Deus definiu para a nossa vida para isso acontecer é através da igreja. Da maneira como tu e eu vivemos em comunidade. Se o Evangelho cria e sustenta a igreja, não existe igreja sem palavra, queridos irmãos, não existe igreja sem a pregação do Evangelho. Nós vemos isso logo no início, no Gênesis. Não há nada sem que Deus fale, não há nada sem que a palavra de Deus crie todas as coisas. Da mesma maneira, não há igreja sem que a palavra eterna, Jesus Cristo, feita carne, dê origem à igreja. Cria a sua igreja, salva a sua igreja. É isso que nós vemos no Novo Testamento. Jesus a descer, a completar a sua obra, a voltar aos céus. E o que é que vem a seguir? Vem a continuação, vem a história da igreja. Então, se o Evangelho cria e sustenta a igreja, qual é o papel agora da igreja? A igreja vai mostrar, vai manifestar e vai defender esse mesmo Evangelho. É um ciclo que se completa. Por um lado, o Evangelho cria a igreja. É ele que dá origem à igreja. E a igreja agora vive em função do Evangelho. Nós vivemos para mostrar a mensagem que nos salvou. E nós vivemos para defender a mensagem que nos salvou. É por isso que nós, como, em particular aqui como batistas, somos ciosos da nossa membresia, por exemplo. Porque nós queremos que aqueles que se comprometem com a igreja local estejam comprometidos com a maneira como vivem. Se tu não te preocupas com a maneira como tu vives, como é que tu achas que a igreja vai ser eficaz a mostrar o Evangelho? Vai depender de ti, vai depender de mim. Por isso é que o facto de nós estarmos comprometidos, termos, nesse sentido, um pacto que nos une como corpo, é aquilo que nos coloca à disposição um dos outros para sermos corrigidos, para sermos admoestados, para sermos santificados. É isso também que os nossos irmãos que fizeram profissão de fé há uma semana estão a afirmar. A Matilde, o Gonçalo, agora não me quero esquecer de todos, a Sofia
e... Não percebi. O Eduardo. Desculpa, Eduardo. É isso que eles também estão a afirmar ao quererem descer às águas do batismo, ao dizerem que confiam nesta igreja. Eles estão a afirmar que dependem desta igreja, que querem depender da igreja para serem cristãos mais fiéis. Isso também está em causa quando, não só quando pessoas são batizadas, mas quando toda a igreja assiste ao batismo. A igreja está-se a recordar, foi com isto que eu me comprometi. Eu preciso dos meus irmãos para continuar a ser aperfeiçoado. Deus usa o corpo local, a igreja, para que nós possamos mostrar o Evangelho. Assim, Paulo vai seguir uma lógica em que o Evangelho é anunciado. E ele vai desembocar, ele vai chegar ao auditório mais surpreendente de todos. E vamos concentrar-nos sobretudo aí a partir do verso 8. Então, Efésios 3, lá no verso 8. Então a mim, diz lá o verso 8, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar a quem? O que é que diz o vosso verso 8? Aos gentios. Então, primeiro Paulo anuncia aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Que riquezas insondáveis de Cristo são estas, queridos irmãos? Quais são as riquezas insondáveis de Cristo? É o que vemos lá no verso 6. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Então ele começa a anunciar isto aos gentios. Depois no verso 9, agora o mistério é mostrado a todos. Qual é a dispensação do mistério? E aqui talvez uma referência mais abrangente a toda a igreja. Até que no verso 10, a multiforme sabedoria de Deus, já lá vamos a esta expressão, ela é manifestada pela igreja a quem, queridos irmãos? A quem é que a multiforme sabedoria de Deus no Evangelho é mostrada pela igreja? A quem é que ela é mostrada? Aos poderes e às autoridades, aos principados e aos poderios nas regiões celestiais. O mistério que na soberania de Deus não foi antes revelado, nem mesmo a estas hostes celestiais. E estamos a falar do quê? Estamos a falar tanto de anjos quanto de demónios, ok? Estamos a falar das realidades espirituais. Aliás, Paulo vai continuar a falar disso ao longo desta carta, quando lá no capítulo 6 ele vai dizer: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra quem? É contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Reparem, a igreja é chamada a mostrar isto até às realidades espirituais. Este mistério é agora revelado em Cristo pelo Espírito Santo e é manifestado pela igreja. Então, queridos irmãos, o plano de Deus para a igreja é tão sublime que é através desta comunidade de pecadores que a multiforme sabedoria de Deus é evidenciada. Isto devia mexer connosco, queridos irmãos. Essa frase está ali. O plano de Deus para a igreja é tão sublime, é tão elevado, que é através de uma comunidade de pecadores, uma comunidade de pessoas que falham constantemente, uma comunidade de pessoas que precisam de arrependimento, uma comunidade de pessoas imperfeitas. É através desta comunidade, da sua igreja, que Ele revela, que Ele mostra a sua multiforme sabedoria. Queridos irmãos, nós precisamos meditar nestas coisas, porque isso vai mudar a maneira como nós vivemos, não só como nós olhamos para a igreja, mas como nós vamos viver a igreja. Isto tem de mexer connosco. E vamos até esta expressão multiforme, sabedoria de Deus. Há alguma outra expressão, uma outra tradução diferente que os irmãos tenham aí no verso 10 para multiforme, sabedoria de Deus? Todos têm a mesma tradução? Sabem que a palavra grega original, que dá origem ao multiforme, ela é usada, ainda antes deste texto, ela é usada para traduzir
o Velho Testamento hebraico. Okay? Houve uma tradução do Velho Testamento hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, a tradução dos 70. Okay? E esta palavra, multiforme, ela é usada para traduzir a túnica que Jacó oferece ao seu filho José. A túnica de muitas cores. Portanto, ela tem este significado de muitas cores. Multiforme, de muitas cores. O que está em causa, queridos irmãos, é perceber que a multiforme sabedoria de Deus é o brilho complexo do seu plano de salvação em Cristo. Isto agora parece muito complicado, mas não é. Okay? A multiforme sabedoria de Deus é o brilho complexo do seu plano de salvação em Cristo. E quando nós dizemos brilho complexo, nós não estamos a dizer que é preciso uma explicação muito elevada, uma explicação académica para conseguir explicar o que é isto da multiforme sabedoria de Deus. Ok, queridos irmãos? O que está em causa é que esta multiforme sabedoria de Deus é melhor percebida quando os vários elementos são ligados. Ok? Quando os vários elementos acerca da sabedoria de Deus são ligados. A imagem é também de uma tapeçaria. Pensem numa tapeçaria que é detalhadamente bordada. Não dá para ver toda a sua beleza sem tu perceberes todos os pormenores dos fios entrelaçarem-se uns nos outros. Tu precisas perceber isso para veres realmente a beleza depois dessa tapeçaria. Ou é como um diamante lapidado, das várias faces que o diamante tem. Tu não consegues perceber a beleza. Eu nunca tive um diamante na mão, portanto, até parece que sei do que estou a falar, mas estou a falar apenas do que vi em filmes. Quando tu tens um diamante na mão, se é que alguma vez vais ter algum, tu não consegues, acho eu, não consegues ver a beleza complexa de uma só vez. Tu tens de o rodar, tu tens de ver todas as suas faces, tu tens de ver por onde é que a luz entra, da maneira que ele brilha, percebes? Há uma complexidade neste brilho que é o plano da salvação que Deus operou em Cristo Jesus. Não dá para perceber a beleza complexa desta sabedoria sem vermos cada detalhe seu. Mas como é que isto se relaciona agora com a Igreja? O que é que isto tem a ver com a Igreja? Começa a ficar mais claro o objetivo do apóstolo Paulo. A sabedoria de Deus é revelada perfeitamente em Jesus, que inaugura uma nova criação, uma nova vida, onde pecadores são reconciliados com Deus e entre si. E qual é o plano eterno de Deus para que isto seja manifestado? A Igreja. Reparem, queridos irmãos, é pelo facto da Igreja ser composta por todo o tipo de pessoas, judeus e gentios, que a multiforme sabedoria de Deus, que este brilho complexo da obra de Jesus é devidamente exibido. É preciso que a Igreja, sendo o produto da alta qualidade que é, congregue pessoas completamente distintas uma das outras. Porque só esse ajuntamento de pessoas que não têm nada a ver umas com as outras é que vai ser capaz de mostrar o brilho complexo, a multiforme sabedoria de Deus em Cristo Jesus. E hoje, no nosso Portugal de 2024, nós não lidamos com esta divisão entre judeus e gentios, como ela acontecia no século I, até porque, creio eu, todos nós aqui seremos gentios, certo? Não sei se haverá alguém com ascendência judaica. Estou a ver assim umas mãozinhas tímidas no ar, mas vocês são bem-vindos também. Mas concordarão, esta divisão não acontece da mesma maneira que acontecia no primeiro século. Mas o princípio que temos de guardar é o mesmo, queridos irmãos. E é aqui que eu quero aplicar a mensagem de hoje. Não há diferença entre nós, por mais vincada que ela seja. E acredite, há aqui muita gente diferente uma das outras. Amém, irmãos? Olha para o teu lado direito. Eu não vou pedir que cumprimentes o teu irmão que está ao teu lado direito ou ao teu lado esquerdo, ok? Mas olha só, dá assim só uma vista de olhos, vê quem está ao teu lado e pensa assim, uau, eu não tenho nada a ver com aquela pessoa, certo? Às vezes até
Parece mal dizermos isso. Eu não tenho nada a ver. Sara, não tenho nada a ver contigo. Temos algumas coisas, se calhar, alguns gostos em comuns, mas vocês percebem, queridos irmãos, nós temos aqui um grupo suficientemente grande de pessoas que representa, de facto, esta diversidade. Nós somos tão diferentes uns dos outros. Que se não fosse a Igreja, nós não estaríamos aqui ao lado uns dos outros. Se não fosse Cristo, tu não estavas aqui hoje a ouvir-me, por exemplo. Não há diferença entre nós, por mais vincada que seja, que não se submeta ao poder de Cristo de nos unir num só corpo, numa mesma fé. Percebes? Percebes a importância que Deus dá à Igreja para manifestar a sua sabedoria multiforme? É através daquilo que nos distingue uns dos outros, das nossas diferenças, que Deus vai pegar nisso, criando um só corpo para mostrar a beleza do que Ele faz em Jesus Cristo. E isto, reparem, queridos irmãos, isto não vai anular as diferenças que existem entre nós. Okay? Isto não vai anular o facto de eu gostar mais de um certo tipo de passatempo e a Beatriz gostar mais de outro, ou, sei lá, de outra coisa qualquer. Isto não vai anular as nossas diferenças, as nossas distinções. Não nos vai deixar baços, não nos vai deixar sem cor. Antes, é a valorização acertada dos aspectos distintos que Deus criou em cada um de nós, para que a união espiritual que existe entre pessoas tão diferentes seja manifestada ao ponto de ser motivo de admiração para quem está à nossa volta. Percebem, queridos irmãos? É esse o objetivo. Se até as potestades, os principados, os anjos e os demónios ficam admirados com aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, ao juntar judeus e gentios, se eles ficam admirados com o poder do Evangelho, queridos irmãos, como é que o mundo à nossa volta não vai poder ficar admirado também se nós vivermos de modo fiel a estas coisas? Este é o plano que Deus nos deu para nós mostrarmos aos outros, para nós mostrarmos ao mundo. Nada neste mundo pode competir com o brilho sobrenatural da Igreja. Pessoas tão diferentes que em Cristo partilham o ponto de contacto mais forte de todos. Por isso, queridos irmãos, essa frase está ali. Por isso é que também o nosso objetivo como igreja, não é patrocinar os mais variados programas para conseguirmos atrair as mais variadas pessoas aqui. E nada contra termos programas diferentes. Mas o centro daquilo que nós somos e fazemos não está nisso. Nós sabemos que aquilo que de facto vai ser eficaz ao chamar outros para Cristo é o poder de Deus, é o Evangelho. Portanto, aquilo com o qual nós ganhamos os outros para estar aqui, é isso que também que os vai fazer ficar. Se tu queres ganhar um irmão ou irmã para a fé, e tu o convenceres apenas na medida, nós somos todos muito simpáticos lá na igreja. Damos-nos todos muito bem, o pessoal tem todo um sentido de humor espetacular, e a pessoa é convencida e vem. Ótimo. Mas muito provavelmente, a partir do momento em que essa simpatia começar a descer um pouco, a partir do momento em que esse sentido de humor estiver um pouco mais enferrujado, a pessoa vai ver, esse se calhar consigo encontrar isto que estava à espera aqui, noutro sítio qualquer. Percebem, queridos irmãos? Nós não somos chamados a ganhar as pessoas com aquilo que de bom nós fazemos por elas. Nós somos chamados a ganhar as pessoas com a mensagem que nos trouxe até aqui, que nos mantém aqui domingo após domingo, que é a mensagem de salvação do Evangelho. A nossa firmeza e fidelidade enquanto Igreja de Cristo depende inteiramente de vivermos isto. E quero perguntar-te, a tua ligação a um irmão da Igreja é natural? Tens uma ligação boa, assim, forte, com algum irmão, alguma irmã aqui na Igreja? Ótimo! Dá graças a Deus por isso, ótimo! Mas, ao mesmo tempo, não faças depender a relação que tu tens com esse irmão ou com essa irmã apenas do que é comum entre ti e ele, ou entre ti e ela.
Nós não queremos desvalorizar aquilo que naturalmente nos une. Eu tenho vários gostos comuns com muitos de vós, seja da música, seja do desporto, seja dos livros, seja o que for. Mas, queridos irmãos, quando as coisas começarem a azedar, quando o pecado vier à tona, será que é a música que nos vai safar? Será que é o futebol que nos vai redimir? Será que é a culinária que nos vai juntar outra vez? Ou será que é o poder de Jesus? Será que o mundo lá fora vai ficar mais impressionado por sermos pessoas naturalmente simpáticas e agradáveis umas com as outras? Ainda que isso seja muito bom, ok? Queridos irmãos, vamos nos manter simpáticos e agradáveis uns com os outros, porque isso também é fruto do que o Evangelho faz em nós, o acolhimento que nós devemos fazer uns aos outros. Mas será que o mundo vai ficar mais impressionado com isso? Ou será que o mundo vai ficar mais impressionado por ver em pessoas tão diferentes uma união tão forte que não pode ser explicada por aspectos humanos e aspectos sociais? Queridos irmãos, isto é o plano de Deus para a Igreja. Será que eu tenho muita coisa em comum com a minha irmã Irene, que está cá há décadas? A irmã mais antiga da nossa igreja. Se calhar não tenho assim muita coisa. O que é que nós temos em comum, irmã Irene? Somos anos salvos por Senhor Jesus. Somos irmãos. Compreendes? Não faças depender a tua permanência no povo de Deus de outra coisa qualquer a não ser Cristo. A união da Igreja como corpo de Cristo está intimamente ligada com a manifestação do Evangelho para o mundo. E é por isso também que é um projeto missionário. A união da Igreja, a nossa união como corpo, com pessoas diferentes umas das outras, distintas, com sensibilidades diferentes, com personalidades diferentes, com gostos diferentes. É esta união sobrenatural que acontece aqui por causa de Cristo, por causa da nossa fé nele. Está completamente ligada com a manifestação do Evangelho para o mundo. Queres ser um crente fiel e eficaz na tua mensagem do Evangelho para fora? Olha para a Igreja. Vive a fé na Igreja. Porque é isso que vai impressionar os de fora. É isso que, de facto, vai fazê-los olhar o que é que se passa ali. Que eu vejo jovens, eu vejo adultos, eu vejo pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas que não têm nada a ver umas com as outras. Vejo portugueses, vejo brasileiros, vejo africanos, vejo pessoas da América Latina. O que é aquilo? E nós dizemos o quê? É Cristo. É Cristo a unir povos que nunca estariam juntos. Esta é a beleza do corpo de Cristo, por causa da beleza do Evangelho. Por causa do que Jesus fez por nós. A Igreja não é apenas parte da nossa vida. Por causa do que Jesus fez por nós, a Igreja é a nossa vida. A Igreja é a tua vida, a Igreja é a minha vida, e isto não se trata apenas de chamar os outros para fora, mas trata-se também de quando tu tens de lidar com o teu próprio pecado, quando tu tens de lidar com o pecado do outro, o que é que te vai segurar? O que é que vai segurar o teu irmão? É a empatia que vocês têm um com o outro? Não é. É o facto de vocês não jogarem muito bem um com o outro? É o facto de não teres muita paciência para a maneira como aquela pessoa te aborda? O que é que vos vai segurar? Queridos irmãos, se não for o Evangelho, nós podemos desistir já. Porque não vamos aguentar muito tempo aqui. Mas se for o Evangelho, até essas questões que mais nos dividem, elas vão se submeter ao poder de Cristo. A uma união que não se explica com o que o mundo tem para oferecer, mas explica somente com o poder de Deus, com o plano que Ele tem para a sua Igreja. Não podemos separar o que a palavra junta. E por isso, queridos irmãos, ao terminar eu quero dizer que a nossa esperança é exatamente esta. É nós vermos o dia em que esta união será consumada para sempre.
A nossa esperança é nós vermos, contemplarmos, experimentarmos o dia quando a Igreja de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as pessoas, estiver reunida em glória com o Senhor Jesus. Lembra-te, amar o Senhor Jesus é amar a sua Igreja. Nós não temos outra maneira de viver a nossa fé. E é para isso que nós vivemos, é para isso que nós queremos atrair muitos mais, além daqueles que já aqui hoje se reúnem. Que o Senhor nos ajude e abençoe, queridos irmãos. Vamos ficar de pé, vamos responder em louvor. Querido Deus e Pai, Senhor, nós reconhecemos o nosso desejo de viver para Ti. Ao mesmo tempo que reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza em fazê-lo. Senhor, tantas vezes é difícil cantarmos estas coisas porque o contrário acaba por ser a nossa realidade mais vezes do que o queremos, Senhor. Perdoa-nos por isso. Por isso nós pedimos, Pai, Senhor, levanta-nos para Ti. Dá-nos olhos para a Tua mensagem, para o Evangelho, Senhor. Dá-nos olhos para Cristo. Ó Senhor, ajuda-nos a viver isto como Igreja. Senhor, que de facto textos como este de Efésios possam fazer morada em nós, Senhor. Que nós possamos confiar na Tua Igreja, o Teu povo, Senhor. Nós falhamos, é verdade, Senhor. Mas por isso nós queremos manter-nos fiéis à Tua Palavra, Senhor. Sê connosco, ajuda-nos a fazer este caminho juntos, como povo Teu que somos. Ó Senhor, impede que as diferenças que encontramos naturalmente uns nos outros seja motivo para divisão, seja motivo para desânimo, seja motivo para não nos alegrarmos. Antes, pelo contrário, Senhor. Pelo contrário, Senhor, nós queremos pedir-te que nos dês olhos espirituais para vermos o corpo que Tu tens juntado, que Tu tens formado aqui, Senhor. Não só aqui, mas em tantas outras igrejas, Pai. Pessoas tão diferentes que apenas têm comunhão por causa do Teu Filho Jesus. Ó Senhor, e que comunhão é essa? Porque sabemos que ela irá durar para sempre. Não há laço, não há afeto, não há ligação humana mais forte do que esta, Senhor, de nos sabermos ligados pelo Teu Filho Jesus, através do Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos a viver isto com fé, com esperança, com amor, sempre com a Tua palavra aberta. Nós agradecemos-te tudo isto, Senhor, e por isso nós pedimos a Tua bênção nesta hora. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.